curso de radiação ionizante. Proteção para o profissional da saúde. Norma regulamentadora, número 32. NR 32. Aula 1. Esse curso é uma produção Magni Cursos. Radiação ionizante é a radiação que possui energia suficiente para ionizar átomos e moléculas. Pode danificar células e afetar o material genético, DNA, causando doenças graves, por exemplo, câncer, levando até à morte. Radiações podem ser usadas para pesquisa, diagnóstico e tratamento na medicina, estando todos esses usos sujeitos às regulações governamentais. Na pesquisa, normalmente usam-se pequenas doses de radiação, na busca de novas formas de diagnosticar e tratar doenças. Um dos usos mais comuns, para diagnóstico, são os raios-x. Também se destacam a tomografia computadorizada e o uso de radionuclídeos para a formação de imagens na medicina nuclear. Quando usada para tratamento, o principal destaque é o uso da radioterapia para combate ao câncer. O atendimento das exigências desta norma, com relação às radiações ionizantes, não desobriga o empregador de observar as disposições estabelecidas pelas normas específicas da Comissão Nacional de Energia Nuclear e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, do Ministério da Saúde. É obrigatório manter no local de trabalho, e à disposição da Inspeção do Trabalho, o Plano de Proteção Radiológica, PPR, aprovado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, e para os serviços de radiodiagnóstico, aprovado pela Vigilância Sanitária. O Plano de Proteção Radiológica deve: a. Estar dentro do prazo de vigência. b. Identificar o profissional responsável e seu substituto eventual como membros efetivos da equipe de trabalho do serviço. c. Fazer parte do programa de prevenção de riscos ambientais do estabelecimento. d. Ser considerado na elaboração e implementação do programa de controle médico e saúde ocupacional. e. Ser apresentado na CIPA, quando existente na empresa, sendo sua cópia anexada às atas desta comissão. O trabalhador que realize atividades em áreas onde existam fontes de radiações ionizantes deve: a. Permanecer nestas áreas o menor tempo possível para a realização do procedimento. b. Ter conhecimento dos riscos radiológicos associados ao seu trabalho. c. Estar capacitado inicialmente e de forma continuada em proteção radiológica. d. Usar os EPI adequados para a minimização dos riscos. e. Estar sob monitoração individual de dose de radiação ionizante, nos casos em que a exposição seja ocupacional. Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada das atividades com radiações ionizantes, devendo ser remanejada para atividade compatível com seu nível de formação. Toda instalação radiativa deve dispor de monitoração individual e diárias. Os dosímetros individuais devem ser obtidos, calibrados e avaliados exclusivamente em laboratórios de monitoração individual acreditados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. A monitoração individual externa, de corpo inteiro ou de extremidades, deve ser feita através de dosimetria com periodicidade mensal e levando-se em conta a natureza e a intensidade das exposições normais e potenciais previstas. Na ocorrência ou suspeita de exposição acidental, os dosímetros devem ser encaminhados para leitura no prazo máximo de 24 horas. Após ocorrência ou suspeita de exposição acidental a fontes seladas, devem ser adotados procedimentos adicionais de monitoração individual, avaliação clínica e a realização de exames complementares, incluindo a dosimetria citogenética, a critério médico.
Após ocorrência ou suspeita de acidentes com fontes não seladas, sujeitas à exposição externa ou com contaminação interna, devem ser adotados procedimentos adicionais de monitoração individual, avaliação clínica e a realização de exames complementares, incluindo a dosimetria citogenética, a análise in vivo e in vitro, a critério médico. Deve ser elaborado e implementado um programa de monitoração periódica de áreas, constante do plano de proteção radiológica, para todas as áreas da instalação radiativa. Cabe ao empregador a. Implementar medidas de proteção coletiva relacionadas aos riscos radiológicos. B. Manter profissional habilitado, responsável pela proteção radiológica em cada área específica, com vinculação formal com o estabelecimento. C. Promover capacitação em proteção radiológica, inicialmente e de forma continuada, para os trabalhadores ocupacionalmente expostos às radiações ionizantes. D. Manter no registro individual do trabalhador as capacitações ministradas. E. Fornecer ao trabalhador, por escrito e mediante o recibo, instruções relativas aos riscos radiológicos e procedimentos de proteção radiológica adotados na instalação radiativa. F. Dar ciência dos resultados das doses referentes às exposições de rotina, acidentais e de emergências, por escrito e mediante o recibo, a cada trabalhador e ao médico coordenador do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ou médico encarregado dos exames médicos previstos na NR7. A. Identificação, nome, data de nascimento, registro, CPF, endereço e nível de instrução. B. Datas de admissão e de saída do emprego. C. Nome e endereço do responsável pela proteção radiológica de cada período trabalhado. D. Funções associadas às fontes de radiação com as respectivas áreas de trabalho, os riscos radiológicos a que está ou esteve exposto, data de início e término da atividade com radiação, horários e períodos de ocupação. E. Tipos de dosímetros individuais utilizados. F. Registro de doses mensais e anuais, 12 meses consecutivos, recebidas e relatórios de investigação de doses. G. Capacitações realizadas. H. Estimativas de incorporações. I. Relatórios sobre exposições de emergência e de acidente. J. Exposições ocupacionais anteriores à fonte de radiação. O registro individual dos trabalhadores deve ser mantido no local de trabalho e à disposição da inspeção do trabalho. O prontuário clínico individual previsto pela NR7 deve ser mantido atualizado e ser conservado por 30 anos após o término de sua ocupação. Toda instalação radiativa deve possuir um serviço de proteção radiológica. O serviço de proteção radiológica deve estar localizado no mesmo ambiente da instalação radiativa e serem garantidas as condições de trabalho compatíveis com as atividades desenvolvidas, observando as normas da CNEN e da Anvisa. O serviço de proteção radiológica deve possuir, de acordo com o especificado no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, equipamentos para a. Monitoração individual dos trabalhadores e diária. B. Proteção individual. C. Medições ambientais de radiações ionizantes específicas para práticas de trabalho. O serviço de proteção radiológica deve estar diretamente subordinado ao titular da instalação radiativa. Quando o estabelecimento possuir mais de um serviço,
deve ser indicado um responsável técnico para promover a integração das atividades de proteção radiológica destes serviços. O médico coordenador do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ou encarregado pelos exames médicos, previstos na NR7, deve estar familiarizado com os efeitos e a terapêutica associados à exposição decorrente das atividades de rotina, ou de acidentes com radiações ionizantes. As áreas da instalação radiativa devem ser classificadas e ter controle de acesso, definido pelo responsável pela proteção radiológica. As áreas da instalação radiativa devem estar devidamente sinalizadas em conformidade com a legislação em vigor, em especial quanto aos seguintes aspectos: a. Utilização do símbolo internacional de presença de radiação nos acessos controlados. b. As fontes presentes nestas áreas e seus rejeitos devem ter as suas embalagens, recipientes ou blindagens identificadas em relação ao tipo de elemento radioativo, atividade e tipo de emissão. c. Valores das taxas de dose e datas de medição em pontos de referência significativos, próximos às fontes de radiação, nos locais de permanência e de trânsito dos trabalhadores, em conformidade com o disposto no PPR. d. Identificação de vias de circulação, entrada e saída para condições normais de trabalho e para situações de emergência. e. Localização dos equipamentos de segurança. f. Procedimentos a serem obedecidos em situações de acidentes ou de emergência. g. Sistemas de alarme. Do Serviço de Medicina Nuclear. As áreas supervisionadas e controladas de serviço de medicina nuclear devem ter pisos e paredes impermeáveis que permitam sua descontaminação. A sala de manipulação e armazenamento de fontes radioativas em uso deve: a. Ser revestida com material impermeável que possibilite sua descontaminação, devendo os pisos e paredes ser providos de cantos arredondados. b. Possuir bancadas constituídas de material liso, de fácil descontaminação, recobertas com plástico e papel absorvente. c. Dispor de pia com cuba de, no mínimo, 40 cm de profundidade, e acionamento para a abertura das torneiras sem controle manual. É obrigatória a instalação de sistemas exclusivos de exaustão. a. Local, para manipulação de fontes não seladas voláteis. b. De área, para os serviços que realizem estudos de ventilação pulmonar. Nos locais onde são manipulados e armazenados materiais radioativos ou rejeitos, não é permitido: a. Aplicar cosméticos, alimentar-se, beber, fumar e repousar. b. Guardar alimentos, bebidas e bens pessoais. Os trabalhadores envolvidos na manipulação de materiais radioativos e marcação de fármacos devem usar os equipamentos de proteção recomendados no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e no PPR. Ao término da jornada de trabalho, deve ser realizada a monitoração das superfícies, de acordo com o PPR, utilizando-se monitor de contaminação. Sempre que for interrompida a atividade de trabalho, deve ser feita a monitoração das extremidades e de corpo inteiro dos trabalhadores que manipulam radiofármacos. O local destinado ao decaimento de rejeitos radioativos deve: a. Ser localizado em área de acesso controlado. b. Ser sinalizado. c. Possuir blindagem adequada. d. Ser constituído de compartimentos que possibilitem a segregação dos rejeitos por grupo de radionuclídeos com meia-vida física próxima e por estado físico. O quarto destinado à internação de paciente
para a administração de radiofármacos, deve possuir: a. Blindagem. b. Paredes e pisos com cantos arredondados, revestidos de materiais impermeáveis, que permitam sua descontaminação. c. Sanitário privativo. d. Biombo blindado junto ao leito. e. Sinalização externa da presença de radiação ionizante. f. Acesso controlado. Dos serviços de radioterapia. Os serviços de radioterapia devem adotar, no mínimo, os seguintes dispositivos de segurança: a. Salas de tratamento, possuindo portas com sistema de intertravamento, que previnam o acesso indevido de pessoas durante a operação do equipamento. b. Indicadores luminosos de equipamento em operação, localizados na sala de tratamento e em seu acesso externo, em posição visível. Da bracterapia. Na sala de preparo e armazenamento de fontes, é vedada a prática de qualquer atividade não relacionada com a preparação das fontes seladas. Os recipientes utilizados para o transporte de fontes devem estar identificados, com o símbolo de presença de radiação, e a atividade do radionuclídeo a ser deslocado. No deslocamento de fontes para utilização em bracterapia, deve ser observado o princípio da otimização, de modo a expor o menor número possível de pessoas. Na capacitação dos trabalhadores para manipulação de fontes seladas utilizadas em bracterapia, devem ser empregados simuladores de fontes. O preparo manual de fontes utilizadas em bracterapia de baixa taxa de dose deve ser realizado em sala específica com acesso controlado, somente sendo permitida a presença de pessoas diretamente envolvidas com esta atividade. O manuseio de fontes de baixa taxa de dose deve ser realizado exclusivamente com a utilização de instrumentos e com a proteção de anteparo plombífero. Após cada aplicação, as vestimentas de pacientes e as roupas de cama devem ser monitoradas para verificação da presença de fontes seladas. Dos serviços de radiodiagnóstico médico. É obrigatório manter no local de trabalho, e à disposição da inspeção do trabalho, o alvará de funcionamento vigente, concedido pela autoridade sanitária local, e o programa de garantia da qualidade. A cabine de comando deve ser posicionada de forma a permitir ao operador, na posição de disparo, eficaz comunicação e observação visual do paciente. b. Permitir que o operador visualize a entrada de qualquer pessoa durante o procedimento radiológico. A sala de raio-x deve dispor de a. Sinalização visível na face exterior das portas de acesso, contendo o símbolo internacional de radiação ionizante, acompanhado das inscrições raio-x, entrada restrita, ou raio-x, entrada proibida a pessoas não autorizadas. b. Sinalização luminosa vermelha, acima da face externa da porta de acesso, acompanhada do seguinte aviso de advertência: quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida. A sinalização luminosa deve ser acionada durante os procedimentos radiológicos. As portas de acesso das salas com equipamentos de raios-x fixos devem ser mantidas fechadas durante as exposições. Não é permitida a instalação de mais de um equipamento de raios-x por sala. A câmara escura deve dispor de a. Sistema de exaustão de ar localizado. b. Pia com torneira. Todo equipamento de radiodiagnóstico médico
deve possuir diafragma e colimador, em condições de funcionamento para tomada radiográfica. Os equipamentos móveis devem ter um cabo disparador com um comprimento mínimo de 2 metros. Deverão permanecer no local do procedimento radiológico, somente o paciente e a equipe necessária. Os equipamentos de fluoroscopia devem possuir a. Sistema de intensificação de imagem com monitor de vídeo acoplado. B. Cortina ou saiote plumbífero inferior e lateral para proteção do operador contra radiação espalhada. C. Sistema para garantir que o feixe de radiação seja completamente ou restrito à área do receptor de imagem. D. Sistema de alarme indicador de um determinado nível de dose ou exposição. Caso o equipamento de fluoroscopia não possua o sistema de alarme citado, o mesmo deve ser instalado no ambiente. Dos serviços de radiodiagnóstico odontológico 3. Na radiologia intraoral. A. Todos os trabalhadores devem manter-se afastados do cabeçote e do paciente, a uma distância mínima de 2 metros. B. Nenhum trabalhador deve segurar do filme durante a exposição. C. Caso seja necessária a presença de trabalhador para assistir ao paciente, esse deve utilizar os EPI. Para os procedimentos com equipamentos de radiografia extraoral, deverão ser seguidos os mesmos requisitos do radiodiagnóstico médico.